Você se libera? Você se permite? Como assim, Mateus? Do que você está falando? Você se permite ser feliz? Ter momentos de felicidade, de prazer? Você se libera para novas experiências, para mudanças de posicionamentos, de ideias? Ou você é uma pessoa que se trava, que se sabota, se proíbe, tem certo um bloqueio para experiências positivas, fica mais só com a carga dos deveres e pouco para os prazeres? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos refletir sobre essa autoimagem, sobre essas proibições e liberações que às vezes nos rodeiam na nossa vida, para que você possa sair daqui com uma pessoa que se permita um pouco mais, que se libere um pouco mais. Sou Matheus Morales, sou psicólogo, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Também sou hipnoterapeuta, treinador de habilidades socioemocionais, supervisor de pós-graduação, supervisor clínico de outros psicólogos e tem mais um monte de atuação e de formação nas costas, né? Não dá para ficar falando tudo aqui no WhatsApp, no Instagram. Então vamos falar sobre esses assuntos hoje, ok? Então só vou encaminhar a live aqui para alguns lugares, como é de praxe. Talvez eu desapareça, mas daqui a pouco eu volto, tá? Vai dar uma balançada aí no celular. Pronto, voltei. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Essa é a pergunta, a reflexão que eu quero que você esteja se fazendo durante toda essa live, talvez depois que ela acabe. Eu me libero? Eu me permito? Me libero e me permito o quê, Mateus? Você se libera a ser você mesmo? Você se libera para ser feliz? Você se permite ter paz? Você se permite ficar de boa, sem trabalho? Você se permite ter sucesso? Ter prazer? Você se permite ter dinheiro? Você se permite ficar bem? Você se permite amar, ser amado? Você se libera para ser cuidada, para receber ajuda? E aí? Algumas coisas talvez você falou sim, outras coisas talvez você falou não. Como que é isso para você? Tá? E aí você já pode começar a se questionar. O que talvez esteja me bloqueando? O que te bloqueia? O que te segura? Tá? O que está travando você? Para que dessa trava? Qual a função, o objetivo dessa trava? O que você está buscando? Do que você tem medo? Porque é muito comum essas liberações não ocorrerem por causa de medo. Medos irracionais, medos infantis, medos primitivos, de alguma coisa negativa, de alguma coisa ruim acontecer depois. Então, do que você tem medo? Ou aonde dói? Porque essa falta de liberação de permissão pode ser uma forma de estar impedindo uma dor. Aonde dói? Esses são os principais pontos, o foco, né, de intervenção aqui dessa live. Reflita sobre isso. Porque como a gente já falou na live de ganhos secundários, todo comportamento tem um ganho. Então é importante assistir essa live de ganhos secundários. Essa live também vai fazer um paralelo sobre a live sobre criança interior. Na verdade, as lives vão se complementando como um todo. Talvez eu possa ter até mais lives que se complementam com essa, mas eu não vou lembrar agora. Tá? Mas vamos lá. Aonde que pode começar a surgir esses bloqueios e essas faltas de liberação? Pode ser, inicialmente, onde a origem de tudo, família de origem. Se você tem uma experiência ali com seus pais, onde era só trabalho, larga disso, menino, não é para chorar, não é para fazer isso, para de brincar, para de rir, não é para fazer, não dá brinquedo, não deixa brincar, não permite o prazer.
sempre está impedindo você de fazer alguma coisa. Quando você fazia uma piada, comentava uma piada, fazia uma coisa divertida, ou ia falar alguma coisa que para você era muito alegre, bem vinha alguém, jogava um balde de geografia, dava uma tesourada, mudava sua perspectiva, e isso assim você vai construindo uma autoimagem sobre você. Então você tem que relembrar lá na sua família de origem o que você escutava do seu pai e da sua mãe. Era permitido você ser feliz? Era uma família feliz ou não? Era permitido essas liberações? Ou era só obrigações? O excesso de só obrigações, de deveres, tem que fazer isso, tem que trabalhar, deixa isso para depois, não é para se divertir, não. Pode fazer uma pessoa, transformar você em uma pessoa bloqueada. Nós também temos uma das nossas necessidades emocionais, até na live que eu falei sobre esquemas mentais, que eu falo sobre os esquemas e as necessidades emocionais. A necessidade para o lazer, para o prazer, para a diversão é uma necessidade que deve ser preservada e muitas vezes não é tida, tá? Então remonta isso. Mateus, o que vai resolver eu voltar atrás? Minha infância realmente era bagunçada, vai resolver o quê? Aqui nessa live eu não vou resolver nada, mas num processo terapêutico, identificando o problema, e a gente tem que voltar para isso, a gente tem um ponto de partida para intervir. Então, olhar, fazer essas reflexões, olhar para a família de origem, não ter medo de olhar para os fantasmas, né? E identificar com clareza quais são as vozes que ocupam na sua cabeça, gerando e fazendo a manutenção desse bloqueio, provocando esse medo, porque o medo está ligado às reações emocionais que talvez vocês tinham, né? Vai ser o ponto de partida para resolver. Qualquer problema, primeiramente tem que ser identificado para depois encontrar uma solução. Não tem como, arruma isso aqui para mim, mas o que é? Qual que é o problema? O que está acontecendo? Né? Ou outras coisas que podem ficar associadas, né? Por exemplo, sempre que tinha um momento alegre, depois acontecia uma coisa ruim, vou falar sobre isso mais para frente. Ou a gente viajava, fazia alguma coisa assim, só que na volta, meu pai ou minha mãe brigava, se queixava, e sempre, depois de uma festa de alguma coisa, tinha uma bronca que não podia isso, e era cheio de que não pode, você não pode isso, você não pode ser assim, porque os outros vão pensar de você assim, porque os outros vão falar de você assado, e outras coisas que podem ocorrer também, gerando esses bloqueios, são crianças que têm que amadurecer muito rápido para ter que lidar com os problemas dos pais, ficar mediando os pais, né? Ter que crianças virarem um adulto e ser a cabeça da relação. Isso também pode gerar bloqueios e a pessoa não se permitir, porque querendo ou não, a infância dela foi meio que roubada, não foi permitida ser essa criança. Então ela aprendeu que ela tem que suprimir as suas necessidades, os seus estados, a sua fase de desenvolvimento para resolver aquele problema, para a necessidade das pessoas que ela ama, dos adultos e assim vai. Então a família de origem é o primeiro ponto de intervenção. Porque pode ocorrer em relacionamentos depois, esses bloqueios podem acontecer por causa de eventos na escola, com professores, com colegas? Podem. Pode acontecer depois em namoros, casamentos, recasamentos, de coisas que você vivenciou, de parceiros ou parceiras, né, de que algo que falaram para você? Pode. Mas para esses problemas te impactarem, ou se você cair num relacionamento ruim, por exemplo, a tendência é que começou lá na família de origem. Se você cair num relacionamento abusivo, porque talvez já tinha uma predisposição por causa de coisas que aconteceram na família de origem. Se você ficou tão desamparado ou desamparada pelo que aconteceu na escola, seja por um professor, um colega, e ficou uma marca de você se bloqueando, é porque você já não tinha esse amparo na família de origem. Então por isso eu começo logo na família de origem. Mas a gente pode olhar também sobre as outras relações e os outros momentos e fases do seu ciclo de vida. Então esses bloqueios podem estar associados a traumas também, de coisas que eu já falei sobre trauma aqui também, eu já falei sobre um monte de coisa, né? Sobre como surge um trauma e tudo mais. Pode ser por algo que você viu. Nunca aconteceu comigo, mas eu vi meu irmão, eu vi meu primo, eu vi meu tio fazendo, tarará, o coleguinha, aconteceu tal coisa e eu associei isso para mim. Pode acontecer também. Ou essa falta de liberação, por exemplo, para o sucesso financeiro, para ter um bom relacionamento. Tem pessoas que parece que não se permitem ter um bom relacionamento, né? Pode estar ligado com o que a gente fala de lealdade familiar. Isso aqui é um tema para uma live específica sobre lealdade familiar, né? Sobre um amor invisível, amor cego, né? Sistema que a gente trabalha muito isso. Sobre como que eu posso explicar aqui nesse contexto.
É uma forma de, por amor, você se sacrificar por alguém. Então não me permito, porque a lealdade à minha mãe não me permite ser feliz, não me permite ter prazer, porque minha mãe teve uma vida muito amargurada, viveu com meu pai que era muito grosso, que traiu ela, que ela se lascou demais. Então é como que para unir, para demonstrar o amor que eu tenho pela minha mãe, eu acabo me colocando na mesma situação de não ter prazer, porque minha mãe não teve, né? De não gozar, porque minha mãe não gozava, de não ter prazeres da vida, não viajar, porque minha mãe nunca viajou. Isso pode ser consciente ou inconsciente, tá? Nesse exemplo. Então eu acabo repetindo a vida, me mantendo leal, carregando a mesma cruz, carregando os mesmos problemas, para uma demonstração de amor e de afeto, para manter uma conexão e um pertencimento. Eu dei um exemplo aqui, mas pode ter outras inúmeras nuances dessa lealdade familiar. Então a origem dessa liberação, dessa falta de liberação, né, desse bloqueio, está aí. Né? É fácil resolver isso, gente? Não é. Esse tema que eu estou falando aqui hoje, se a pessoa se permitir, não é o start. Não vai ser nessa live aqui que vai resolver, mas talvez possa ser o começo de uma jornada. Porque cada um tem a sua subjetividade, tem marcas significativas na sua família. E a pessoa que já está uma vida toda, vamos dizer assim que a pessoa vai procurar terapia com 25, 26, 30, 40 anos. Olha o tanto de vida que já aconteceu, carregando esses bloqueios, essas faltas de permissões, né? Foi roubada a infância, foi roubada a felicidade, foi roubado se permitir, foi roubado o brincar, foi roubado o prazer, certo? A pessoa, o cérebro já está acostumado nessa trilha, ele já está condicionado a isso. Fazer essa dessensibilização, descondicionar, abrir um portal, né, uma permissão na pessoa para criar novos pensamentos, novas crenças, para passar a se permitir, não é pro dia da noite. Não é assim, tá? Mas é totalmente possível. O primeiro passo é identificar essas situações. É você ser sincero com você mesmo. Você se libera ou não? Você se permite ou não? Você fica muito no obrigação, fazer, resolver problema. Você diz muito para você, mas não, é que eu não posso isso, é que eu não posso assado, é que eu não posso aquilo outro. Você diz muito para você, não, mas é que eu tenho que fazer isso, eu deveria fazer assado, mas é que eu tenho que dar conta assim, porque eu não posso deixar. Se esse diálogo interno é muito frequente, faz parte do seu cotidiano, é um sinal de que talvez as suas liberações não existem. Talvez você tenha mais bloqueios e travas do que permissões e liberações. Tá? Então se identifique, aceite e reconheça o problema. Comece já a refletir sobre o que você escutava muito do seu pai e da sua mãe. Tá? Quais eram as frases, as vozes, como que eles demonstravam você para você mesmo. O que isso quer dizer? Nossa autoimagem é construída inicialmente com base no que nossos pais falam de nós para nós. Você é uma bênção, filho, você é muito amado, eu tenho muito orgulho de você, nossa, como você é competente, você é inteligente, opa, isso tudo vai enraizando em mim, eu vou me achando isso, e assim vai ser a minha autoimagem. Você é incompetente, você é um burro, você não faz nada direito, você é uma desgraça, olha só, nunca acerta, né? Isso vai acabar construindo a sua autoimagem. Então como que foi construída a sua autoimagem com base no que era dito para você? É para se revoltar contra pai e mãe? Não, dá vontade, mas não é esse o caminho. O caminho é identificar o problema. Até já falei uma live aqui falando sobre essas pendências de pai e mãe, foi uma live terapia, que eu apliquei uma técnica fenomenal também, que para quebrar esses padrões e fazer essas liberações com pais. Tá? Mas enfim, são esses pontos que você tem que olhar. E aí você defina como está sendo a sua autoimagem, que crenças você carrega, o que você julga que é certo ou errado. Tipo assim, eu não posso estar feliz. Tipo assim, minha mãe está ali morando em tal lugar, eu não posso me permitir viajar. O que você fala para você que pode, que não pode, que está certo ou que está errado? Quais são os seus juízos de valores? Isso também é uma forma de identificar seus bloqueios, suas traves. Porque tá aí, porque eu não posso ser feliz, porque eu não posso comer isso, porque tem muita pessoa passando fome. Engraçado, né? Quem usou essa frase de que com esse dinheiro aí dava para alimentar os pobres, foi Judas, né? Marta estava lá colocando um perfume caro no pé de Jesus antes da sua paixão, acho que na última vez que ela foi visitar, depois que Lázaro já tinha sido ressuscitado.
E Judas fala, nossa, tá gastando esse perfume aí, para isso daí, podia vender e alimentar os pobres. Jesus dá-lhe uma nas orelhas de Judas, né? Fala, pobre sempre vai ter. Mas, e aquilo que a gente está, é uma simbologia de entregar o nosso melhor para o Senhor. O Senhor entregou a vida toda por nós. Então nós estamos entregando o nosso melhor, aquilo que a gente tem de melhor para o Senhor. Tá? E às vezes o entregar a nossa felicidade, entregar a nosso sucesso, entregar o nosso dinheiro, que a gente primeiro para entregar, a gente tem que conquistar, entregar o nosso amor, o nosso modelo de família, o nosso bem-estar, isso não deixa de ser uma entrega também? E para eu conseguir isso eu não tenho que me permitir liberar? Né? Então isso é um ponto de vista para você olhar. Qual que é a sua definição? Qual que é a sua autoimagem? Como que ela foi construída? Quais as crenças que você carrega sobre o outro, sobre si, sobre o mundo? Quais são as crenças? E como elas interagem na sua vida? Como elas influenciam na sua vida? Tá bom? Então vamos lá. Quais são alguns... Vou colocar fatores que foram ocorrendo e são marcas de pessoas que estão bloqueadas, né? E que não se liberam. Se você foi criado com base em muita cobrança, exigência, nada estava bom, tinha que não, precisa mais. Sabe aquela pessoa que acaba se tornando perfeccionista? O perfeccionista, cuidado, eu já fiz uma live sobre perfeccionismo aqui também, né? Ele vive numa prisão constante. Não consegue ter prazer com nada, porque nunca tá bom, porque sempre faltou aquilo. A gente tem que ter a consciência de sim, sempre pode estar melhor, mas não quer dizer que o que eu fiz é ruim. E que eu não possa curtir, apreciar e me sentir bem, me sentir capaz, né? Então se você foi criado com muita cobrança e agora tem essa autocobrança muito forte, é um sinal de que você não tem se liberado muito e não tem se permitido muito, tá? Se você foi uma pessoa que foi tolhida de prazer, não era permitido brincar, não era permitido na casa dos amigos, não era permitido desenhar, não era permitido assistir TV, não era permitido assistir desenho, ficava sozinha, sozinho, tá? Teve esse lazer prejudicado, pode ser também uma característica de que talvez hoje você esteja bloqueado. E se for somando todos esses pontos que eu estou falando, vem para terapia que a sua vida vai ser melhor, viu? Outras coisas que podem ocorrer também é a rotulação. A rotulação é aquilo, você é incompetente, você é burro, você é devagar, você não dá conta de fazer as coisas direito, coisas do tipo. Você não pode fazer isso, você não é hora de permitir, primeiro obrigação, depois a diversão, não é para se divertir. Como você está se divertindo, você olha o fulaninho ali que não tem nada, sempre despertando culpa em você. A pessoa que tem essas traves comumente se sente muito culpada, se julga muito e se sente muito culpada e se compara demais com os outros, sempre numa rotulação de você ser pior. Isso também é sinônimo de que você não está se liberando e que você tem traves e bloqueios, tá? Então essa rotulação. Só que também tem alguns traços de personalidade. Pessoas que têm uma alta conscienciosidade, eu já falei sobre isso na live que eu expliquei sobre personalidade. Conscienciosidade é um traço de personalidade que está ligado ao meu senso de dever, às minhas obrigações, a entregar as coisas no prazo, ao meu compromisso, né? Pessoas que têm uma conscienciosidade muito alta e a abertura, que é outro traço de personalidade, baixa, são pessoas que tendem a não se liberarem. Porque a abertura está ligada a um traço de personalidade, o quanto que você se abre para ter novas possibilidades, para ter novas experiências, para conhecer novas coisas, para mudar padrões. Abertura demais é ruim, conscienciosidade demais também é ruim, tudo que é demais e de menos começa a dar sintomas. Mas se você tem uma abertura baixa e uma conscienciosidade alta, tem uma discrepância, a tendência é que você teve suas necessidades emocionais ligadas ao prazer prejudicados e foi cobrado demais, tá? Ou você encontrou na abertura uma fonte de sofrimento e que você permitiu que toda vez que você se abre para novas experiências,
você se lasca, isso dói. E que quando você, então, para não doer, você tem que ser mais comprometido, mais responsável, entendeu? Então pode ser um jogo de feridas emocionais que aconteceram na sua família, na sua história familiar ou em alguma outra experiência. É outra coisa que tem que ser identificada na terapia, tá? Que é esse senso de dever e de responsabilidade muito alto, uma pessoa muito preocupada ou com as distorções cognitivas muito altas, porque tudo isso deveria, mas e se, e isso pode ou não pode, esse auto-julgamento, tudo isso aí são distorções cognitivas. Eu já fiz uma live aqui falando sobre crenças e distorções cognitivas, né? E tem uma questão que eu gostaria de trazer para vocês nessa liberação, que é a falácia da regressão. Qual que é essa falácia? De que se eu elogio, se eu comemoro, alguma coisa pior vai acontecer no futuro. Então, se eu elogiei alguém, essa pessoa piora. Se eu comemoro alguma coisa ruim, se eu comemoro uma coisa boa, externalizo felicidade, alegria, alguma coisa ruim vai acontecer depois. Então tem que ficar quieto, eu não posso demonstrar, eu não posso elogiar nem me elogiar. Isso é uma falácia, tá? E que se eu reclamar, criticar, as coisas melhoram no futuro. Então se eu cobro alguém, critico alguém, as coisas melhoram no futuro. E aí fizeram um experimento, né? Qual que é a ideia? Sobre pilotos de avião. Um piloto veio e pousou super bem, quase que impecável. Elogiaram esse piloto. Parabéns, muito bem, você foi muito bem. Veio um outro piloto e não pousou tão bem. Teve um pouso um pouco ruim, um pouco feio, né? Um pouco não, significativamente feio. E criticar, nossa, não sabe pilotar avião não, olha que pouso feio, olha só, não teve, faltou isso, faltou aquilo outro, coisa ruim, não sei o que lá, como você pode fazer isso? Depois, em uma outra situação, né? Em seguida, o segundo pouso, depois desse piloto que foi elogiado, piorou. E o pouso dessa pessoa que foi criticada melhorou. Com base nisso, você fala, nossa, Matheus, então tá certo, então tem que criticar para melhorar e se elogiar piora. Não, isso é uma falácia. Porque tá olhando só uma causa e efeito. E não é simples assim. A gente tem que ver que mesmo nas oscilações, a tendência é manter a média. Se a gente for racionalizar e pensar o seguinte, é óbvio que depois de um pouso muito bom, qualquer deslize vai fazer o segundo pouso ficar pior. Ninguém faz tudo com excelência toda hora. Então, naturalmente, se eu estou chegando à excelência e não tem como subir, naturalmente, outro momento é eu ficar ruim. Fazer alguma coisa ruim. Erros e acertos fazem parte da vida de qualquer pessoa. Se eu começo a ficar muito bom, eu posso sim me acostumar à falta do esforço e baixar a guarda e começar um deslize. Ou eu posso me manter disciplinado para sempre crescer mais. Isso depende de N fatores. Então é uma falácia achar que só porque eu elogiei ficou pior. E aquele pouso que foi ruim, qualquer esforço que eu fizer a mais vai ser melhor. E a própria consciência do piloto, tipo assim, você vai lá e fritou um ovo. O ovo ficou ruim. Você vai fritar na segunda vez. A tendência não é você fazer melhor? Ou no mínimo errar diferente? Então, tirando a média, se o piloto for ruim, ele pode ter um pouso ruim, um pouso bom e se alterar independente, mesmo que você critique ou elogie, não vai mudar muita coisa. Não é esse o fator, não é esse peso. E tem pessoas que trazem isso para a vida. Eu não posso comemorar, porque se eu comemorar vai acontecer uma catástrofe. Não, gente. É que você aconteceu uma coisa, está numa maré tão boa, que qualquer coisa que vai ser menos do que essa sensação positiva que está vindo, você vai achar que foi ruim e que foi por causa de você ter comemorado. Para com esse pensamento mágico, supersticioso, que não tem nada a ver com nada. Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem. Você faz uma coisa pior, que depois você faz uma coisa melhor. Você faz uma coisa melhor, depois você faz uma coisa pior. E isso acontece. Tem sessão que a gente sai, nossa, essa sessão foi... Eu sou muito bom mesmo. Tem que cobrar R$1.000 a sessão. Tem outra sessão que eu falo, nossa, velho, que bosta de sessão. Essa sessão não consegui render nada. Isso acontece com qualquer pessoa que trabalha, que está comprometido a sempre estar melhor. Porque uma pessoa que não está nem aí com nada, simplesmente faz e nem se avalia, nem emite esse juízo de valor. Então, calma lá. Isso é uma sabotagem. Então, a pessoa que não se permite, ela está constantemente se sabotando
encontrando mecanismos e justificativas para não se liberar, para justificar esse entrave todo, para ficar nessas críticas, nessas autocobranças, nessas autojulgamentos, sem se abrir para novas experiências. Porque você associou negativamente as coisas boas com consequências ruins. A gente tem que fazer essa desassociação, tá? A gente tem que fazer essa desassociação, tá? Então você sempre está associado que depois de algo indesejado, pera lá, isso aqui eu estou repetindo, tá? A gente coloca, foi inveja, foi... Não, gente, não foi nada de inveja. Para com esse papo. Já fiz uma live falando sobre inveja que também está salvo aqui, tá? E é o medo de piorar. Na essência, é isso. Numa visão mais simples. Eu não me liberar, ou não me permitir, é o medo de vir o dano depois. Só que o dano depois é uma... Coloque isso na sua cabeça. O dano depois que você está imaginando é uma possibilidade criada daqui, dos seus traumas, das suas crenças distorcidas. Ele pode acontecer ou não, e é muito mais provável de que ele não aconteça. Só que o fato de você não curtir o prazer, não se permitir a alegria, não se permitir reconhecer os seus pontos positivos, as suas habilidades, você já está trazendo o problema, né, o medo, a piora, para o estado real. Então, por medo de um problema que pode acontecer, você já gera um problema para evitar aquele problema de acontecer. E isso não é uma decisão muito racional e inteligente. Então, identifique qual que é o medo. O medo de piorar o quê? No quê? Qual que é o pior que ele pode acontecer se você comemorar ou demonstrar sua felicidade, sua alegria, de compartilhar essa essência positiva com as outras pessoas? Será que realmente vai ficar pior? A psicologia positiva, estudando esses fenômenos, geralmente mostra que não. Tá? Mas vai que você tá com a razão, né? Não sei como você possa ser. Deixa eu ver aqui na outra página se eu já vou falar isso daqui. Já falei? É o que acontece aqui, essa autossabotagem, né? A síndrome do impostor. A pessoa sempre está ali se sabotando, se colocando como: eu não sei, eu não sou boa, eu não posso. Gente, a vida está aí para ser vivida. Deus nos deu a vida para ser vivida. E tem prazer. A gente não é para ser escravo dos nossos prazeres, dos nossos desejos e dos nossos impulsos. Lógico que não defendo isso, não acredito nisso. Quem defende, para mim, está meio equivocado. Tá? Mas nós também temos que sim ter prazeres, ter alegrias. Tem coisas no mundo que nos proporciona isso. E eu tenho que permitir sentir isso. A vida não é só paulada. A vida tem dor, tem sofrimento? Tem, mas não é só isso. Não é só isso. Então entre nesse processo de cura, de liberação. A terapia vai te ajudar a entender todos esses fenômenos que talvez está vindo na sua cabeça para intervir de fato. Mas eu vou deixar aqui algumas sequências de indagações, de questionamentos que você tem que fazer. Porque o primeiro passo é identificar. Depois é você começar a se questionar. Esses questionamentos não são criações minhas. Eu peguei de um vídeo do Marcos Lacerda, que é um psicólogo que eu gosto de acompanhar. Ele tem um canal, acho que o canal dele é Nós da Questão. Tá? Porque a pessoa que tem esse síndrome do impostor, essa sabotagem, ela fala muito mal de si mesma. Ela sempre está se flagelando, se colocando para baixo, para fazer a manutenção do bloqueio. Tá? Para sempre olhar para o viés mais negativo. Tá bom? Então é como se você tivesse que se libertar de você. O seu carrasco agora está sendo você. Um dia pode ter sido pai e mãe, mas hoje está sendo você o seu carrasco. Tá? Cheio de autocrítica e se punindo. Então você pode fazer uma sequência de perguntas. São 5? 6. 6 perguntas para você começar esse questionamento. Vou falar bem devagar. Você que vai estar assistindo a gravação pode anotar, parar e fazer essas perguntas, responder essas perguntas depois, tá bom? Vamos lá. E não esquece.
de fazer o protocolo aqui do digital, que é comentar, curtir, encaminhar, tá? Porque isso tudo faz o conteúdo criar sua relevância e alcançar as pessoas, você já sabe quais são as regras, e isso você está ajudando a fazer a diferença no mundo e na vida de alguma outra pessoa, se esse conteúdo chegar a mais alguém, se for por seu motivo. Vamos lá. Primeiro questionamento para você trazer. O que de mal, de negativo, você anda falando sobre você? Anote. É para você fazer uma lista. Escrever o que você anda falando de você. Eu sou muito burro, sou muito competente, eu tenho um dedo podre. Eu não vou conseguir nada na vida, eu sempre vou ser pobre mesmo. Eu sempre vou tomar no... Sei lá. Seja sincero com você mesmo, sem filtros. Agora não é hora de julgar, é hora de trazer clareza do que você está falando de mal sobre você mesmo. Quais são suas autocríticas e suas acusações? Anote. Você tem que sentir na pele. Tem que sentir bater. Porque quando você está anotando, você vai tomando consciência do quão mal ou carrasco então, você está fazendo consigo mesmo. O tamanho do bloqueio que você está criando para você. Segundo passo. Aonde você aprendeu isso ao seu respeito? Quando isso começou? Como assim, Mateus? Aonde eu aprendi? A gente não nasce com autocrítica. Nenhuma criança nasce se achando burra. Nenhuma pessoa nasce se achando incompetente. Se ela tem essa crença sobre ela mesma, é porque alguém ensinou. É porque alguém disse. É porque alguém mostrou e fez ela acreditar. Então, aonde você aprendeu? Ou com quem você aprendeu? Quem te ensinou? Isso a seu respeito. Quando isso começou? Deixa vir à tona, deixa florescer, tá? Tem essa introspecção, essa atividade tem que fazer introspectiva, tá? Não pode fazer igual como você se preparasse para rezar, para entrar numa igreja, para estudar para um concurso ou fazer uma prova. Essa atividade você tem que sentar e incorporar essa atividade, se preparar introspectivamente para mexer nesses pontos. Então essa é a pergunta 2, tá? Vamos para a pergunta 3. Em que te ajuda falar isso sobre você mesmo? O que te ajuda a falar essas coisas sobre você? A resposta inicial que você vai querer tomar é falar em nada. Fuja do óbvio. Se você está fazendo a manutenção desse comportamento, é porque algum ganho você está tendo, algo está te ajudando. É aliviar a culpa de não ter conseguido? É transferir a culpa? É não me responsabilizar? É aliviar a carga do fracasso? Não sei. Então seja sincero com você mesmo. O que você está ganhando? O que te ajuda? Quais são os ganhos? Né? Te protege, às vezes pode ser uma proteção. Porque se eu me responsabilizo, eu vou ter que encarar o medo, eu não quero. Então isso aqui faz eu me esquivar, me ajuda a não encarar o medo? Não sei. Então quais são os ganhos secundários que você está tendo com isso? Tá? Então o que te ajuda a falar essas coisas sobre você, ter essa visão sobre você, verbalizar isso sobre você? Ok? Agora, questão 4. Te ajudaria, ou seja, me ajudaria se as pessoas próximas começassem a falar essas coisas a meu respeito? Ou seja, o que você está querendo, o que você vai ter que refletir aqui? Pense nos seus colegas de trabalho, no seu chefe, se você tiver filhos, nos seus filhos, no seu marido, no seu pai, na sua mãe, pessoas próximas, significativas. Te ajudaria se você escutasse essas coisas? Vai lá no exercício 1, essas coisas que você fala de você, saindo da boca dela. Imagina o seu filho falando: você é burra, você é incompetente, você não faz nada direito. Como que você iria sentir? Ia ser bom? Escreva, tá? Escreva o que você está sentindo, reflita e vai escrevendo. Essa é a atividade 4. E entenda, no que te ajudaria? Ia ser bom para você? Que efeito isso ia causar? Como que você iria se sentir escutando a boca do seu filho, do seu marido, de um chefe, de um colega, de um pastor, de um padre, de um amigo?
essas afirmações negativas que você está fazendo sobre você mesmo. 5. Essas coisas que eu falo, eu falaria para alguém que eu amo? Você falaria para o seu filho? Você está falando? Você falaria para alguém que você admira? Para alguém importante? Você falaria isso para Deus? Que efeito ia causar? Como que você iria se sentir depois? Mateus, eu não queria falar, mas eu estou percebendo que eu falo. Igual era chamar de burro, quando eu vejo eu estou soltando um burro para o meu filho. Terapia, vamos lidar com essas feridas, porque está ocorrendo uma projeção dessas feridas aí para as próximas gerações. Então a pergunta 5 é essa. Essas coisas que você fala sobre você mesmo. Como você se sentiria, o que causaria de bom se você falasse para alguém que você ama? Essa é a 5. Porque é o seguinte, se você não quer falar para alguém que você ama, então você não deve falar para você mesmo. Se você se sente desconfortável de falar isso para um filho, para alguém que você ama, que você tem estima, mas você não tem estima nenhuma por você, você não está nem aí para você. Isso está correto? Eu já falei sobre amor próprio aqui também. Já tem uma live sobre amor próprio. Tá? Para você ter acesso a essas lives, algumas já estão ficando disponíveis no canal do YouTube. Segue lá no YouTube, se inscreve no canal. Ou você pode mandar mensagem para mim no privado que eu vou te encaminhar nas lives que você quiser. Matheus, me manda a live lá que você falou sobre tal assunto, eu pesquiso lá e te mando a playlist. Ou eu mando direto a playlist para você e você procura. Tá? Então a pergunta 5 é essa. Sobre falar essas coisas ruins que você fala de si para outras pessoas. Reflete sobre isso. O que seria útil, tá? Você começar a dizer para você hoje sobre você mesmo. Então já é o ponto de mudança. O que talvez você está precisando falar para você mesmo, passar a dizer para você. O que você está precisando escutar, começar a dizer a você sobre você. Eu sou capaz, eu sou persistente, eu vou conseguir, eu sou amado, eu sou preciosa, eu sou uma escolha de Deus, eu sou um desejo de Deus. Eu fui salva por Deus, eu tenho capacidade, eu tenho habilidade, eu estudei, eu sou digna, sou digno, tenho meu valor, sou capaz, sou inteligente, sou bonito, sou eficiente. O que você tem que falar para você hoje? Sobre isso envolve também, já falei sobre em outra live, sobre as técnicas de autossugestão. Envolve aqui também. Porque a falta de liberação vai estar ligado sobre essa autoimagem, sobre esse bloqueio mental que você está tendo sobre você mesmo. Você está sendo o seu maior carrasco. Tá? Você está sendo o seu maior carrasco. Ou carrasca. E até se for traço de personalidade, de baixa abertura e alta conscienciosidade, tem exercício que dá para... A personalidade muda, Matheus? Muda. Dá pra gente estruturar algumas coisas, sim. Só que quanto mais velho ele vai ficando, mais difícil vai ficando. Então começa a terapia, começa um processo de desenvolvimento pessoal o quanto antes. O quanto antes. Por favor, por amor a você e pelos outros à sua volta. Não faz sentido amar os outros, falar que ama os outros, enquanto você está sendo um trapo. Se você está se tratando como um trapo e ama os outros, você está entregando trapo. A gente ama entregando aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem. Se eu tenho dentro de mim podridão e eu estou me tratando sendo uma podridão, um trapo, eu estou limpando a boca do meu filho como um pano de chão, metaforicamente falando. Tá? Faz sentido para você ou não? Já tinha parado para perceber dessa maneira? Pense nisso. Reflita um pouco sobre essa situação. Então grave isso na cabeça. Se libera. Você também pode. É permitido. Não estou falando para ser imoral. Tem pessoas que são liberais demais. Né? Imorais, na verdade. Não estou falando para você não ter filtro. Eu não concordo com isso. Mas tem pessoas que não conseguem, porque não se permitem, não se liberam, curtir a aquisição de uma vitória, de uma formatura, de um carro novo, de um nascimento de um filho, de um casamento, de ter um momento de paz, de ter conseguido uma vitória. Parece que a pessoa fica tensa, nem bota pra fora, nem comemora, nem fica feliz, nem comenta com ninguém, porque acha que algo ruim já vai acontecer, então é melhor ficar quieto. Só olha o lugar negativo. Eu falei um pouco sobre isso, sobre a live da gratidão, só olhar o negativo. Já falei também sobre a live sobre problema da reclamação. Tudo isso vai se
casar com essa live aqui. Então o objetivo dessa live era mais despertar essa consciência, mostrar um caminho de reflexão, de questionamento, para começar essa interiorização, essa mecânica. Não vai resolver seu problema agora. Vai identificar, mas isso já é um começo. Procure um processo terapêutico, procure uma metodologia de desenvolvimento pessoal focada no que você está identificando, nos medos, porque isso aqui vai ser trabalhar com medo. Liberação é trabalhar com medo, certo? Porque eu não me permito, no momento eu não me permito pegar e pular de um penhasco, num mar, num rio fundo que seja, muito alto. Por que eu não me permito? Porque eu tenho medo. Eu não sei o que vai ter lá embaixo. Não sei como eu vou cair, não sei se tem alguma pedra, alguma coisa. Agora, se eu já vi alguém fazendo, mergulhei lá primeiro, vi que o ambiente é seguro, não tem peixe que possa me comer, certo? Estudei sobre a forma de cair, como que eu tenho que pular. Aí eu consigo enfrentar esse medo. Aí eu consigo me permitir. Então a falta de permissão, de não se liberar, está ligado ao medo de eu não conhecer. Tá? O medo de eu não conhecer aquele ambiente, aquela situação. Então eu me permito com um dano que pode acontecer. Então é o medo de um dano que pode acontecer. Então velho, que dano que real vai acontecer se você comemorar, demonstrar felicidade, espontaneidade, se permitir ser você mesma nas suas essências, nas suas características, na sua forma de rir, de comer, de sonhar. Lógico que a gente tem que ter uma socialização e a gente vai se organizando as pessoas, né? Em casal a gente um vai deixando coisas assim, enfim, né? Vai abdicando de características, vai se adaptando, mas não é impositor, não é imposto pela outra pessoa, é por amor mesmo, e tem que ser essa troca recíproca. Mas se tá pesado demais, eu tenho que me anular praticamente minha essência toda, porque o outro tá falando que isso, que aquilo, outro que não pode, que tá feio, que tá escancarado demais, que tá isso, aquilo, apagando o brilho, vamos dizer assim, você realmente sente esse brilho apagado, sugado, algo de errado não tá certo, tá? Então, espero que tenha feito sentido para você. Daria para aprofundar mais sobre esse assunto, porque você percebeu que ele casa com muitos outros, mas para não ficar falando coisas que eu já falei e querer incentivar você a procurar esses conteúdos, para consumir mais meus conteúdos, para as minhas redes sociais ficarem mais engajadas, né? Eu gostaria que você pedisse a live, procurasse essas outras lives, dedicasse esse tempo de autocuidado e de autoconhecimento através dessa psicoeducação, desse conteúdo gratuito que eu vou colocando à disposição de vocês. Mas muito obrigado pela sua atenção, você que está no ao vivo, você que está na gravação. Espero que você comece uma jornada de se permitir mais, de se liberar mais, de se amar mais, de ser mais você mesmo, de ser mais feliz, de ter mais paz, de ficar mais bem, de ter sucesso, de ter dinheiro, de ficar bem, de ser cuidada, de ser amada, de ser ajudado ou ajudada. É isso que eu desejo para você, é isso que você merece, é isso que você tem que começar a fazer. Se permitir e se liberar. A vida também tem isso. E você não precisa ficar de fora. Se permita. Tá? Muito obrigado pela sua atenção. Comente, curta, fico à disposição para as suas mensagens. Fiquem com Deus e até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.